Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi. Hoje eu tenho o prazer em receber a doutora Tatiane Bispo, ela que é dentista, empresária e especialista em harmonização facial. Olá, doutora, tudo bem? Seja muito Olá, bem-vinda. obrigada. Doutora, me conta se você sempre foi assim, essa pessoa versátil, com várias formações. Me conta um pouquinho de você. Bom, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de aprender, de conhecer coisas novas, viver novas experiências. Então, eu sempre fui movida por esse espírito de novidades, de busca. Então, é o que faz parte de mim, né? Sou versátil mesmo e nem sempre é o que a gente quer entregar, mas o máximo que eu consigo eu vou buscando. E você começou na odontologia? Me conta um pouco mais sobre a sua formação. Minha primeira formação foi farmácia, né? Me formei farmacêutica e atuei em várias indústrias multinacionais. E nesse momento que eu estava ali nesse trabalho da indústria, eu fui ali entendendo um pouco mais sobre as minhas vontades, sobre o que eu queria seguir, como eu queria seguir a minha carreira. E aí, em determinado momento, eu decidi fazer odontologia para ter maior proximidade com as pessoas, né? Porque como farmacêutica era muito técnico o que eu fazia, né? E aí eu acabei partindo para odontologia. E na odontologia, em busca de uma maior proximidade, maior interação, ver o paciente como um todo, eu fui aí para a área de medicina, que é o que eu estou fazendo agora. Medicina. Depois de tudo isso, não contente, foi fazer medicina. Sim. Por que medicina? Eu sinto assim a necessidade de olhar para o paciente como um todo. Então, se eu for falar um pouco da minha história, eu trabalhando como farmacêutica, eu tinha todo o conhecimento técnico de como funciona os medicamentos, os cosméticos, a fisiologia medicamentosa, e ali na técnica era o que eu trabalhava, mas eu não lidava diretamente com o paciente. Fazia o bem para o paciente, conhecendo toda essa parte dos bastidores, mas não diretamente com eles. E aí, em um momento, eu fui até a casa da minha mãe, peguei uma agenda de quando eu tinha 7 anos de idade, e lá eu tinha escrito que quando a gente é criança, escreve, quando eu crescer, eu quero ser, eu coloquei, quando eu crescer, eu quero ser dentista para cuidar das pessoas. E aí aquilo mudou, resgatou em mim uma lembrança, né? Que eu falei, não, é isso que eu quero, eu gosto de cuidar das pessoas. E aí eu falei, vou fazer odontologia. Foi quando eu decidi que eu ia fazer odontologia. E aí logo quando eu comecei a odontologia, eu queria mais, eu queria um cuidado integral, eu queria mergulhar em outras questões que a odontologia às vezes não dá essa abertura. E aí eu falei, eu quero cuidar, eu quero participar, eu quero entregar algo para o paciente, para a pessoa que me procura, da melhor maneira que eu puder. E aí eu fui e parti para medicina. No fim das contas, é cuidar de gente que você Cuidar de quer. Você gente. descobriu que esse é seu Esse é propósito. meu propósito. E uma formação complementando a outra, que é muito bacana, né? Um grande diferencial na minha maneira de enxergar. Sim, porque eu consigo ter uma visão da parte tanto técnica, do que eu vou entregar, de qual é o medicamento, de qual é o produto, de qual é o cosmético, como ele age, como ele transforma. Tenho a parte que é a odontológica, que está envolvida vários fatores, que é hoje, né, como atuo na harmonização facial e também na orofacial, então uma coisa é dependente da outra. E aí a medicina vem para fechar com tudo isso e conseguir aí entregar melhores resultados, atuar na necessidade específica daquele paciente. Então, olhar ele como um todo, né? Então, não olhar ele de forma desmembrada, mas sim numa maneira integral. É a saúde e a estética integradas, né? Não é Integradas, só a parte de fora, né? Tem que cuidar da saúde como um todo, exatamente. né? E como você dá conta
de fazer tudo isso? Porque imagino que você tenha uma vida corrida, suas pacientes ainda estudando medicina. Como é que é essa rotina? É uma rotina bem planejada. Eu tenho que ser bem planejada e entender bem os meus limites, né? Então, tem momentos que eu sou mãe e eu me dedico a ser mãe. No momento que eu estou trabalhando, eu me dedico ao trabalho. E no momento que eu estou estudando, eu me dedico ao estudo. Então, eu planejo minhas tarefas. E quando eu estou executando, eu me entrego naquele momento. Não é fácil, não é, mas nem sempre a gente consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas eu vou seguindo e até agora tá dando certo. E além de tudo, você tem um filho, qual a idade dele? Tem 3 anos. 3 anos. 3 Meu anos. Deus, tanta gente aí, né? Que não consegue fazer nem um terço disso. E você acha que a chave desse sucesso é a organização? É organização, planejamento e a paixão, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, assim, eu sou apaixonada pelo meu filho, pela minha família, pelo meu trabalho, pelos estudos. É isso que me move. Então, essa vontade de compartilhar os meus saberes com um paciente, com outra pessoa, transformar a vida dele, a autoestima, isso me impulsiona. Então, eu sou inquieta, eu tenho paixão por isso. Então, facilmente eu consigo aceitar bem as demandas. Não que sejam poucas e nem que seja fácil, mas não pesa para mim. Não acho um fardo, entende? Fazer a diferença na vida das pessoas para você é servir, é É cuidar. servir. Isso. Muito bom. E a área da beleza? Em que momento você se encantou pela área da beleza na sua vida? Então, quando eu era. Isso desde de criança, né? Eu sempre gostei dessa parte mais, né, estética, beleza. E aí, quando ainda muito pequena, eu fui viajar. E aí, na época, tinha aqueles tererês de colocar no cabelo, na praia. E voltei para São Paulo, tava na casa da minha avó. E aí, as amiguinhas da rua que não tinha vivido essa experiência, eu queria entregar essa experiência para elas e aí abri um salão de tererê no quintal da casa da minha avó. Com quantos anos? Acho que eu tinha uns 9, Criança, 10, criança. por aí. E aí vinha aqui um monte de criança e aí fazia as trancinhas, colocava as miçangas e ali eu já comecei a me interessar por esse caminho da beleza, da autoestima, de compartilhar experiências, de compartilhar saberes. Então, quando eu fui fazer farmácia, eu me identificava muito com a cosmetologia. Como que os ingredientes daquele cosmético faziam uma ação separadamente, mas em conjunto, como ele transformava de uma outra forma. Então, isso me impulsionava muito. E depois, entender a parte de toda a questão de vitaminas, nutracêuticos, como que isso funciona no nosso corpo. Tudo leva ao quê? A saúde e a beleza. Né? Então, o que a gente quer ser? A gente quer ser saudável, a gente quer ter autoestima, a gente quer se sentir bem. E o auxílio dessas condições, né? Uma medicação, um cosmético, um tratamento estético, tudo isso, num conjunto, é o que vai trazer aí uma satisfação, né? Um benefício. É o que você entrega para sua paciente, Exatamente. né, doutora? Então, você desde sempre se considera uma empreendedora, desde pequena? Desde pequena. Fiquei um período que trabalhava em indústrias, né, multinacionais, como farmacêutica, mas assim, ainda assim com o espírito empreendedor. E como é empreender no Brasil sendo mãe? É um desafio, porque eu preciso colocar na balança todas as necessidades. A necessidade de ser mãe, necessidade de empreender, e considerando que no Brasil, hoje, o empreendedorismo está alavancando e o espaço da mulher também está sendo reconhecido, isso é um ponto positivo que facilita em alguns aspectos. Mas é sempre um desafio lidar, principalmente com o tempo disponível para ser mãe, né? Que a gente quer entregar, a gente quer formar, a gente quer participar de tudo. E tem que saber dividir muito bem. Às vezes é um desafio grande. Tem que deixar a culpa de lado, Exato. de vez em quando. Deixar a culpa de lado. E às vezes se culpar mesmo e entender que tá tudo bem, que a gente consegue lidar com isso.
Então, vai ter dias que vão ser mais fáceis do que outros, mas é gratificante. Da época da multinacional, das multinacionais que você trabalhou, o que você trouxe de valores, de aprendizado do empreendedorismo ali dentro, interno? O que você traz para sua vida como empreendedora? Quando eu trabalhei nas multinacionais, o que eu via é que eles sempre tinham um foco bem definido. Começava-se o ano e tinha ali um planejamento, qual que era o projeto daquele ano, o que ia ser trabalhado. E eu trabalhei muito com essa parte de projeto, trabalhei com parte de registro de medicamentos junto aos órgãos sanitários. Então, o que eu vejo dentro das minhas atividades hoje é isso. Para você empreender, para você conseguir lidar com todas as diversidades, você tem que ter um foco, você tem que se planejar. Então, o meu planejamento acontece semanalmente, acontece mensalmente, então tenho planejamentos desde no ano, no mês, na semana, mas com foco. Então, isso é algo que eu consegui extrair, né, voltado para a parte do empreendedorismo, fora outras coisas que me formou como profissional também. Falando em foco, qual é o seu foco para 2024? O que você quer hoje, além de continuar sua graduação em medicina? Hoje, voltando para a parte de harmonização facial, para dentro do que eu tenho trabalhado, o meu foco é expandir meus atendimentos para outras cidades. Hoje eu atendo em Indaiatuba e em São Paulo. Porém, as demandas das regiões que são da proximidade de Indaiatuba começaram a aparecer. Eu atualmente trabalho com a locação de espaços que são apropriados para as necessidades da odontologia, da estética. E aí eu não preciso de um espaço físico. Então, conforme a demanda surge, eu loco esse espaço e aí eu vou até o meu paciente e consigo aí abranger o meu negócio em várias cidades, sem ter uma locação, um local fixo, um lugar específico para o paciente ir até mim. Eu posso ir até ele. Isso é muito prático, né? É uma grande tendência aí do mercado também. É muito novo, muito bacana. O que você observa em relação aos clientes, às pacientes? Eles acabam aceitando esse tipo de atendimento? Como que é? Sim, eles aceitam, eles gostam. As pacientes de São Paulo, eu marco uma agenda específica com uma data e aí elas vão até o local que eu loquei. Então, assim, é muito mais prático, porque elas querem passar por atendimento comigo. Imaginem, se tem que ir para Indaiatuba todas as vezes, né? Então, a gente faz um procedimento, precisa rever 15 dias depois, precisa acompanhar. E aí, esse deslocamento do paciente fica aí um pouco mais complicado. Então, eu fazendo esse gerenciamento de vir até o paciente, elas adoram, né? Então, não tem nenhuma objeção, não. É muito mais prático, né, Muito doutora? mais prático. Muito mais moderno. Eu gosto muito desse tipo de atendimento também. Eu prefiro assim, inclusive, porque eu escolho, né, a profissional que vai estar disponível na minha cidade. Isso é muito bom. Exatamente. Agora, de maneira prática, como é o seu atendimento? Como você integra todo o seu conhecimento como farmacêutica, como dentista e agora como médica? Você tem algum exemplo para me dar? Tenho. Por exemplo, a gente vai falar aqui de harmonização facial, tá? Então, quando a gente fala de harmonização facial, os pacientes chegam com uma queixa. Ah, eu tô com um bigode chinês, eu tô com olheira, eu tô com rugas na testa. E aí, quando você vai tratar só aquela necessidade do paciente, você vai lá e vai aplicar um botox, vai colocar um ácido hialurônico para preencher. Mas quando você tem um olhar integral, quando você olha o paciente como um todo, você vai, no meu caso, eu entendo o porquê que está acontecendo. Qual que é o processo de envelhecimento daquele paciente? Um processo de envelhecimento, ele é tridimensional, ele ocorre tanto não só na pele. É pele, é gordura, é ossos, cabelo, colágeno, tudo envolvido. Então, primeiro eu tenho que avaliar qual que são os hábitos daquele paciente. Como que está a evolução de perda de colágeno, perda de elastina, se ele perdeu estrutura óssea, precisa repor, de repente, não só a parte porque a gente divide em terços o rosto, né? Superior, médio e inferior. Então, eu preciso avaliar qual que é a perda dele. É no terço inferior? Então, eu tenho que pensar qual que é a estrutura
que tá ali na boca? Será que eu preciso aumentar de repente o tamanho do dente? Será que eu preciso colocar um implante num lugar que não tem ali, tem um espaço que vai ajudar a devolver a estrutura do terço inferior? Então eu olho como um todo. Então, vamos começar um tratamento. Muitas vezes eu tenho que fazer uma suplementação vitamínica junto. Vamos produzir colágeno, eu vou fazer um bioestimulador. Eu preciso, além do bioestimulador, como fazer um bolo. Não tem como fazer um bolo sem você ter, por exemplo, todos os ingredientes. Então, mesmo que eu te der uma massa e fale assim, faça um bolo, você vai precisar de leite, vai precisar de ovos, vai precisar de outras coisas para que o bolo fique perfeito. Então, não adianta você só estimular, você tem que ver o que ele precisa para que aquele estímulo ocorra de uma maneira perfeita. Então, é mais ou menos nesse sentido, é olhar em todas as dimensões da necessidade daquele paciente e de maneira individualizada, né? Porque o que está acontecendo hoje em vez de harmonização facial, está acontecendo uma desconstrução facial. É verdade. Né? Então, a gente tem que olhar e repor e ajudar a devolver a harmonização que aquele paciente perdeu, que aquele paciente não tem. E não transformar, desconstruir o que é a imagem dele. E todo mundo acaba ficando com o rosto igual. A gente olha por aí e você fala, meu Deus, quem é essa pessoa, né? Parecida com a outra que eu vi ali na outra foto, né? Acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção, perdendo um pouco a mão, né? Alguns profissionais. Sim, e é justamente isso que eu não faço, que eu não trabalho. Porque quando o paciente me procura, eu vou olhar o que ele precisa. Então, não tem como eu dizer, eu vou fazer X procedimentos. É de acordo com a necessidade de cada um, para que aquilo fique natural, para que aquilo fique de uma forma elegante, um rejuvenescimento elegante e natural. A gente não tem como voltar a ser o que a gente era quando tinha 20 anos, quando tinha 15, 18. Então, a gente tem que envelhecer de uma maneira saudável, com autoestima e aproveitando o que é de belo no paciente. Natural. Né? Então, as buscas têm aumentado em relação a isso, porque é a necessidade hoje do mercado. Essa padronização não é uma padronização que, vamos dizer assim, agora se despertou e viu que isso não é o bonito. O belo é desenvolver, devolver o que é nosso. Né? Nossas peculiaridades, nossos detalhes, né? Sem dúvida. Doutora, tem algum procedimento que você goste mais de fazer? Ou qual é o que as pessoas mais procuram hoje com você? Sem dúvida, o que mais procura é Botox. Né? As pessoas gostam de fazer Botox porque é popularmente conhecido. Mas o Botox, ele é um tratamento que é temporário. Ele dura um determinado tempo e aí você tem que refazê-lo. Mas eu falo que é um encanto da Cinderela. Botox é um encanto da Cinderela. Você põe, você fica linda, mas vai ter um tempo que ele vai embora. Vai chegar meia-noite, você vai virar abóbora. Vai virar abóbora. Então, o que a gente tem que pensar? Em tratamentos. O que eu falo como tratamentos? É repor o colágeno que a gente perde. Então, a partir dos 30 anos... o decaimento de colágeno é muito expressivo. Na menopausa, é muito mais. Então, o que acontece? Vamos tratar para que aquelas rugas, para que aquele processo de envelhecimento seja um pouco mais reduzido. Então, assim, Botox é legal, todos fazem parte de um conjunto da harmonização facial, mas sem dúvida a reposição de colágeno, seja qual é o método, injetável, fio de sustentação, equipamentos de ultrassom, enfim, seja qual o método para isso, sem dúvida é o principal. Repor o colágeno perdido, a elastina, as estruturas da pele, da face. Tem algum que as pessoas mais procuram além do Botox? Preenchimento labial? Preenchimento labial, assim, por ordem preenchimento labial, bigode chinês, que é aquela marca que fica aqui,
olheiras, né? Então dá para tratar com um bioestimulador algumas áreas, outras com o preenchimento com ácido hialurônico, fios de sustentação, peelings. Então depende de qual é o grau ali do processo, dá para tratar com diversos tipos de procedimentos. E os homens têm se cuidado mais? Têm te procurado mais, doutora? Tem. Os homens, assim, a procura dos homens aumentou muito. Eles têm tomado cada vez mais consciência, né, do bem-estar masculino, né? Então, os paradigmas estão sendo quebrados e aí a procura tá aumentando. Eles ainda são muito tímidos, né? Quando eu comento se pode usar as imagens para divulgar alguma coisa, eles normalmente Imagina, não quero aparecer. Não querem. Mas a demanda tá aumentando. Isso é muito bom, porque só as mulheres têm que se cuidar, na verdade. Com certeza. Se tem tecnologia disponível, pessoas como você que estudam, eu acho que todo mundo tem que se cuidar na medida certa, né, doutora? Sim, sim. Concordo. Tem algum caso, algum case de sucesso, alguém que você tenha atendido, que você tenha transformado a vida? Alguém que tenha marcado a sua trajetória até aqui? Ai, tem. Sem citar nomes. Tem. Ah, assim, essa eu vou citar porque é minha mãe, tá? Ai, que legal. Qual o nome dela? É Ana. Um beijo, dona Ana, pra você. Beijo, mãe. Minha mãe, quando eu me formei em odontologia, minha mãe sempre gostou muito de sorrir, ela é super alta astral e eu acho que eu peguei bem essa parte dela. E o sorriso dela não era um sorriso harmônico, era um sorriso completamente uma cor, outra cor, um tamanho. E aí eu falei assim, mãe, eu vou me formar e eu vou cuidar de você. Ai, que linda. E aí, a minha mãe hoje, assim, aí eu fiz toda uma transformação orofacial, acompanho ela desde sempre, ela vem fazendo procedimentos, desde o começo, as primeiras pacientes, A cobaia. Né? A cobaia. E assim, eu olho pra ela hoje e aí eu peguei outro dia uma foto antiga e falei, mãe, você tá mais nova do que quando a gente começou. Então, assim, tem outros casos, com certeza tem, mas em falar assim que emocionalmente, satisfação. Assim, que satisfação é cuidar dela, que tanto cuidou de mim e até hoje, né? Mãe Então, assim, é um case para mim que sempre vai ser de sucesso. Doutora Tati, aonde você quer chegar? Hoje eu estou focada em entregar cada vez mais melhores tecnologias, melhores procedimentos para os meus pacientes, atendê-los na integralidade, compartilhar com eles os meus conhecimentos. Eu quero chegar ao ponto de trazer mais satisfação, mais bem-estar, mais autoestima para os meus pacientes. E enquanto na parte da medicina, eu ainda estou cursando e assim que eu finalizar, eu vou ver que rumo eu vou tomar dentro da medicina, mas obviamente pelo cuidado e a paixão que eu tenho pelas pessoas, facilmente vai ser algo que vai gerar satisfação, com certeza, pelo menos para mim. Sem dúvida, com a paixão que você tem, com o brilho nos olhos, eu tenho certeza que você vai chegar onde você quiser, doutora. Agora, qual a sua estratégia utilizada para captar mais pacientes na região de Indaiatuba, Campinas, aqui em São Paulo também? Eu uso muito a parte mesmo da exposição pelas redes sociais. Então, os pacientes, eles me procuram muito pelas redes sociais, eu tenho bastante interação por lá. E acaba que o conhecimento, né, de indicação, né? Então, é o famoso boca a boca. Vai lá com a doutora Tatiane que ela vai saber te responder, vai te ajudar. Então, eu tenho muitos pacientes de indicação e por rede social também. Tem que ser empreendedora na área da beleza para dar certo, na sua opinião? Não, eu acho que para dar certo, você tem que gostar do que faz, se dedicar e entregar assim o melhor que você puder em tudo que você for fazer. Mesmo que tenha muitas coisas a ser feitas, se você focar no pedacinho de cada uma e dando o seu melhor, fazer o melhor que você puder com o que você tem, eu acho que dá certo com certeza. Que conselho você daria para quem está começando na sua área especificamente? Meu conselho é se manter atualizado sempre, fazer só aquilo que você tenha habilidade para fazer.
não se aventurar em fazer coisas que ainda não está preparado, porque a gente vê muitos casos aí de erros, né, dos profissionais de saúde. Então, é se sentir preparado para começar a atuar. Então, se prepare, se atualize e se é aquilo que você gosta, se é aquilo que a pessoa tem paixão, vai dar certo. E como identificar aqueles profissionais que não são bons na internet? Porque a gente vê muita coisa por aí, muita mentira na internet. Como você, como profissional da saúde, como você identifica essas pessoas? Bom, o importante é certificar que aquele profissional está registrado no seu conselho de classe. Então, um dentista no seu CRO, médico CRM, farmacêutico CRF e assim por diante. Cada profissão vai ter o seu conselho específico. Então, vale a pena consultar o conselho, ver as provas sociais, os comentários dos pacientes, que eles são verdadeiros. Então, o que escreveu, como é que foi, se é um profissional que é indicado, então conversar, tirar todas as dúvidas com aquela pessoa que está te indicando o profissional. E aquelas provas do antes e depois, sempre pensar que muitas vezes não é no mesmo dia que você realizou o procedimento que aquela resposta do depois vai aparecer. Então, muitos pacientes têm essa ilusão, porque é colocado comparativo, de achar que chegou no consultório, fez o procedimento e já vai estar com aquela aparência. Com aquele resultado perfeito. Então, assim, é um processo que acontece. Depois que se faz um procedimento, tem os pós do procedimento. Então, tem processos que podem gerar inflamação, podem gerar dor, podem gerar... modifica ali alguma coisa, edema, né? Que é um inchaço. E aí, depois desse processo do pós, que vai surgindo aí um depois das fotos de uma maneira que fique satisfatório. Então, todos esses cuidados, né? E esse entendimento que o paciente precisa ter. Porque muitas vezes ele olha lá o antes e depois na rede social e acredita que ele vai entrar em uma sessão no consultório e já vai sair com aquele resultado. Então, tem que tomar cuidado, tem que avaliar, tem que entender, perguntar, né? Então, assim, perguntem sempre, conversem com o profissional, façam perguntas, tentem interagir. Acho que é o melhor caminho para não cair em enrascada. Muito bom. Anotem, pessoal. Isso é muito importante porque a gente vê muita mentira na internet, né, doutora? Agora, qual é o seu grande diferencial? Eu acho que o meu diferencial é esse olhar para o paciente, né? Juntando todas essas bagagens, né, que eu tenho, eu consigo entregar para o paciente além do que normalmente ele poderia esperar numa consulta odontológica, por exemplo. Então, esse é um grande diferencial. O paciente chega no consultório e aí não é só uma consulta odontológica, envolve tudo. Então, envolve desde a hora, eu faço perguntas desde o que ele come até como ele dorme e assim, muitas coisas para tentar entender ele na integralidade. Eu acho que isso faz toda a diferença nos resultados. É uma grande anamnese, uma grande entrevista ali. Exato. Que você faz com a pessoa para entender os porquês. Isso mesmo. Muito bom. Tem alguma mensagem que você queira deixar aqui para os seus pacientes, para os seus seguidores, para sua família? Enfim, falando sobre o seu trabalho, algo que eu não tenha perguntado que você considera importante. Acho que o importante, acho que você abordou bem a maioria dos pontos, mas eu acho que o que seria interessante é passar para os meus pacientes e para os meus seguidores é que eu tenho buscado sempre trazer o melhor. Então, eu tenho me dedicado nisso e eu faço isso com muito amor, com muito prazer e não é fardo para mim. Então, essa troca que eu tenho com eles é verdadeira e cada dia mais eu busco a satisfação do próximo, né? Então, e para minha família, sempre muito obrigada, né? Por me apoiar, por estar junto comigo nesse desafio diário. Sempre com muito amor. Sempre com muito amor. Muito bom. Como a gente te encontra nas redes sociais, doutora? Meu Instagram é @doutora Tatiane Bispo, doutora escrito mesmo. Facebook também, doutora Tatiane Bispo. E tá sempre abrindo turmas aí de
pacientes para você atender aqui em São Paulo? Sempre, sempre. Pelo menos 2 vezes por mês eu atendo em São Paulo. E normalmente eu atendo em São Paulo aos finais de semana. Muito bom. Aí você me avisa, tá, doutora? Que agora eu quero passar com você para você dar uma investigada aí na minha vida. Pode deixar. Muito obrigada pela sua participação, que você volte sempre para trazer as novidades, para contar sobre a sua faculdade de medicina e sobre tudo que você faz no seu trabalho. Parabéns. Obrigada pelo convite. Adorei esse espaço com você. Muito obrigada. Obrigada. Hoje eu conversei com a doutora Tatiane Bispo, ela que é dentista, empreendedora e especialista em harmonização facial. Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até uma próxima. Tchau, tchau.